Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós traremos aqui um resumo do capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata da emancipação da alma. Por mais que esse assunto seja um pouco complexo e às vezes ficamos sem entender, nós vivenciamos essa emancipação da alma todas as noites quando vamos dormir. É um desligamento parcial do nosso espírito e corpo, porque se fosse total, se chamaria desencarne. O que esse capítulo então vem nos trazer é um entendimento diferente das diferentes fases do nosso desdobramento, os diferentes tipos de situações em que nós, espíritos, vivenciamos no mundo espiritual, durante o descanso do nosso corpo físico. Então vamos lá. Sonhos. Sonhos são as lembranças que o espírito vivenciou durante o descanso. Nos sonhos, podemos sim participar de palestras, cursos, trabalhar, aprender, evoluir. Nosso espírito não precisa de descanso, então é nessa hora que ele se encontra mais liberto e livre para fazer as suas atividades. Por isso a importância de nós sintonizarmos durante o nosso dia, quando o sol está raiando. Pois é durante o sono que nós buscamos as mesmas energias que buscamos durante o nosso dia. Se eu procuro companhias boas, leituras edificantes durante o meu dia, se eu estou sintonizado com esse tipo de ambiente, o sonho não vai ser diferente. Então, o sonho é a lembrança do que o espírito viveu durante aquele sono. Mas então por que eu não lembro? Por que nós não lembramos dele? Pois nós enxergamos com os olhos do espírito. Vamos pensar na seguinte situação. Comprei uma passagem de avião para passar as minhas férias na África. Chegando lá, eu vivencio culturas novas, comidas diferentes, visualizo animais maravilhosos, passeios incríveis. Quando eu volto, eu vou contar para aquela pessoa o que eu vivi, e dificilmente a pessoa que está ouvindo vai lembrar de tudo aquilo, porque ela não vivenciou. Então, o nosso espírito que fez a viagem, comparando, e quando nós voltamos, o nosso cérebro, do nosso organismo mesmo, físico, não tem essa capacidade de codificar toda aquela lembrança. Por isso são, às vezes, relance, imagens que passam na nossa cabeça. Porque foi a vivência do espírito e não do nosso corpo físico. Se nós pensarmos que o sono é a oportunidade de voltar para a nossa casa verdadeira, para a nossa pátria espiritual, nós começamos a dar valor ao sono. A chance de a gente reencontrar pessoas queridas, aprender mais sobre esse assunto. Se nós dessemos conta disso, a nossa preparação para o sono torna muito mais importante do que a gente imagina. Não é simples fechar o olho e dormir. É um momento em que nós temos mais liberdade, o nosso espírito tem mais liberdade para acessar as informações. Mas será que eu posso relacionar o meu sonho, aquilo que eu sonhei, com alguma vivência da Terra? Por exemplo, sonhei com um cavalo, quer dizer que eu vou ganhar dinheiro. Sonhei com quebrei o braço, pode dizer que eu vou conseguir um emprego. Será que eu posso fazer essa correlação? Os Espíritos nos dizem na questão 404 que frequentemente nenhuma relação tem com a nossa vida. A imagem, a vivência sim ocorreu, mas não podemos sempre relacionar com a nossa vida corporal. E não é sempre que nós podemos fazer isso. Então, agora que nós sabemos o que é sono, sonho, nós podemos definir o que é sonambulismo. Sonambulismo é um estado mais amplo da alma. Se antes do sonho eu vi um jogo de futebol, no sonambulismo eu estou jogando futebol. O sonambulismo é tão comum quanto nós imaginamos. Não necessariamente eu tenho que andar pela casa e ser sonâmbulo. A nossa movimentação do corpo nada mais é do que um reflexo da atividade do espírito, que está desempenhando aquela função. Vamos pensar, por exemplo, que eu vou dormir e meu espírito vai em um determinado lugar e que ele está limpando o chão. Não necessariamente para ser um sonâmbulo eu preciso levantar e pegar uma vassoura
e sair pela casa varrendo. Eu posso fazer isso durante o plano espiritual sem ter o reflexo do meu corpo, né? O sonambulismo é o reflexo da atividade do espírito, mas eu posso ser sonâmbulo e não ter esse reflexo. Por vezes acontece no meu corpo de se mexer, mas nada mais do que uma atividade que o espírito está desempenhando no plano espiritual. Muitas vezes dizem, mas como é que o sonâmbulo consegue ver através de uma parede? Como é que ele consegue ver através de objetos mais densos? Não é o sonâmbulo que vê, e sim o espírito. E muitas vezes diz, mas como é que... Então quer dizer que o sonâmbulo pode ver tudo? Não, depende. Depende do seu grau de evolução. Ele não vê tudo ao seu redor. De acordo com o seu grau de evolução, ele consegue ver determinadas coisas. E durante o sonambulismo é comum muitas vezes aquele espírito que não entende nada de determinado assunto começa a falar. Por exemplo, eu não tenho conhecimento de física quântica e começa a falar sobre física quântica. Pode ser ou uma manifestação minha de vidas passadas que eu já conheço, só que o meu corpo físico não consegue expressar, ou é tão forte o meu contato com a matéria que eu não tenho essa capacidade de transmitir, ou estou só simplesmente transmitindo aquilo que o espírito superior está me falando. Por isso, durante o estado de sonambulismo, o espírito tem muito maior amplitude das suas faculdades e consegue transmitir todo aquele conhecimento que às vezes estava preso a ele e não tinha capacidade de transmitir durante a vida corporal. E o último assunto é o êxtase. É um outro tipo de emancipação da alma. Até agora estudamos o sonho e o sonambulismo, que também são emancipação da alma. E o êxtase é um estado diferente do sonho e do sonambulismo. Como o nome diz, é um estado de maravilha. O espírito tem acesso a mundos superiores e fica encantado com a beleza daquele lugar. Então vamos pensar que eu vou fazer uma viagem. O sonho é uma vida numa cidade próxima, uma cidade vizinha. No sonambulismo é uma cidade mais longe de mim. E no êxtase é uma viagem, por exemplo, para o Caribe. Esse é um exemplo da nossa realidade terrena para melhor entender. Durante o sono, ao invés dessas cidades, o espírito acessa diferentes colônias, diferentes mundos. Então, no sonho, eu acesso lugares mais próximos a mim. No sonambulismo, consigo ir em lugares mais adiante. O êxtase, lugares mais maravilhados. Geralmente acontece com espíritos superiores, onde acessa mundos superiores. Por isso, muitas vezes, quem consegue chegar nesse estado de êxtase são espíritos num grau de evolução maior, né? E por último, a dupla vista. Dupla vista são os próprios médiuns, aqueles que têm a capacidade de conversar, ver espíritos. E a diferença dos anteriores é que ele está acordado, está em estado de vigília. Nos exemplos anteriores, o espírito tem acesso ao corpo, tem acesso à emancipação da alma, só que ele está com o corpo dormindo, né? Na dupla vista, essa capacidade de comunicar com o espírito é acordar. Então, são os próprios médiuns que têm essa capacidade de ver, falar, psicografar e ver um plano espiritual, conversar com outros espíritos. Essa aí, então, é a dupla vista. Então é isso, meus amigos. Esse é o resumo, então, do capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Uma forma mais simples, sintética, para a gente poder melhor compreender. Muito obrigado pela atenção.